Olá pessoal, estamos aqui para, acredito que seja a primeira aula que eu esteja gravando aí para vocês do segundo ano, né? Eu mandei o recado de que os nossos dois próximos tópicos, eles seriam abordados por meio, né, dessa videoaula, para que no momento das nossas próximas aulas desta semana a gente pudesse focar mesmo nas questões, né? Em resoluções de questões, né? Fazendo assim meio que uma sala de aula invertida e dessa maneira a gente conseguisse adiantar o nosso conteúdo, né? Porque ainda estamos aí no primeiro conteúdo de energia e ainda temos alguns outros tópicos para serem discutidos, certo? Então, nessa videoaula de hoje, eu vou abordar aqui com vocês duas formas de energia, né, que se inserem dentre as formas de energia mecânica. A gente já discutiu do que se trata energia cinética, já resolvemos questões, né? Então já ficou bem compreendido aí. E agora, dando sequência, a gente vai discutir um pouco primeiro sobre energia potencial gravitacional e, posteriormente, a gente vai partir para a energia potencial elástica. Então, o que a gente está estudando no momento, né, são as energias mecânicas. Ficou em cima do nome, mas, enfim, né? Então, a gente começou pela energia cinética, que a gente já discutiu que ela está relacionada aí ao movimento de um corpo, né? Então, todo corpo que possui movimento, ele possui uma velocidade e, consequentemente, ele possui o seu valor de energia cinética. E a gente viu também que essa energia cinética ela vai ser diretamente proporcional à massa e à velocidade. O que significa que se eu aumento a massa de um corpo, né, quanto mais massivo esse corpo, maior vai ser o valor da energia cinética dele, e quanto maior a velocidade também, maior vai ser o seu valor de energia cinética. Agora, o que a gente vai discutir vão ser as energias potenciais, que no caso a gente vai começar pela gravitacional. A gente vai começar aí pela gravitacional e depois vamos ver um pouco aí sobre a energia potencial elástica, encerrando a nossa parte aí das formas de energia mecânica, né? Eu trouxe até algumas situações aqui, né? A gente já vem trazendo algumas ilustrações, pegando na questão dos animes, que a grande maioria gosta, né? E a gente também tem alguns personagens que eles possuem esse poder relacionado à energia potencial gravitacional. Mas vamos na sequência, né? O que vem a ser essa energia potencial gravitacional? É um conceito bem resumido, né? Bem direto. Primeiro, a energia potencial gravitacional ela é uma grandeza escalar. A gente estudou lá no primeiro ano qual é a diferença entre as grandezas escalares e vetoriais. Quando eu tenho uma grandeza escalar, eu preciso indicar apenas o módulo dessa grandeza mais a sua unidade de medida, né? O que seria diferente para uma grandeza vetorial, né? Em que eu já teria que indicar a direção e o sentido para eu poder caracterizar esse vetor. Sua unidade de medida é o Joule, né? A gente já deixou isso bem claro que todas as formas de energia elas vão ter como unidade o Joule, assim como o trabalho, porque a gente já discutiu também isso, né? O trabalho em física ele vai ter uma íntima relação com a energia, né? E com a energia mecânica. Então, a energia potencial gravitacional é uma grandeza escalar medida em joules, que mensura a quantidade de energia atribuída a um corpo que possui massa. Então, primeiro dado, primeiro fator que vai ser relevante aqui para a gente, corpos que possuem massa e que se encontram a determinada altura em relação ao chão, né? Então, para a gente conseguir, para a gente afirmar que um corpo ele possui energia potencial gravitacional, primeiro ele precisa possuir massa, né? Porque quando a gente fala de potencial gravitacional, a gente infere que está havendo ali a ação da força da gravidade. E a força da gravidade ela só vai atuar em corpos que possuem massa, né? E entre esse corpo e entre a superfície que a gente considere, precisa haver uma determinada altura, né? Que foi aquela situaçãozinha que eu falei para vocês, em que se eu tenho um pincel, vamos dizer que isto aqui é um pincel, e aí eu mantenho ele suspenso a uma determinada altura
do chão. Então a gente tem uma altura, esse pincel tem uma massa, né? Esse pincel tem uma massa, e sobre este pincel está atuando ali a força gravitacional. No momento em que a gente pega esse pincel e solta esse pincel, ele vai cair em direção ao chão, óbvio, né? E o que é que está acontecendo ali? À medida em que ele cai, ele está ganhando aceleração, ele está ganhando velocidade, ou seja, a energia potencial gravitacional que estava armazenada naquele corpo, ela está sendo transformada em energia cinética. Então, nessas duas situações, tanto de potencial gravitacional quanto de potencial elástica, a gente está falando de formas de energia em que a gente pode dizer que elas meio que armazenam, né? Elas armazenam energia cinética. Por quê? Porque elas podem ser convertidas em energia cinética, igual a gente vai ver aí nas diferentes situações. A fórmula energia potencial gravitacional, ela vai ser aí, né, um produto da massa vezes o Gzinho, que é a questão da gravidade, né? A gente já utilizou ele em outras aulas, e também a altura. Então, esses são os três fatores que a gente precisa considerar para a gente conseguir descobrir qual é o valor da energia potencial gravitacional que esse corpo possui, né? A gente tem aqui alguns exemplos, né, aí dos animes, que é a questão aí do treinamento que o Goku e que o Vegeta eles tiveram, né, aumentando o peso da gravidade. E a gente também tem o Fujitora em One Piece, que o poder dele é justamente manipular a gravidade, né? Então, é bem básico, né, essa noção que a gente precisa ter sobre energia potencial gravitacional. E aí, a partir daquilo dali, né, de eu saber que a energia potencial gravitacional ela está intimamente relacionada à energia cinética, que ela é uma forma de armazenamento dessa energia cinética. Por quê? Porque ela pode se transformar em energia cinética, né, conforme os exemplos que a gente já viu. E o básico, né, que é a questão da fórmula, como é que eu calculo o valor da energia potencial gravitacional de um corpo. A gente tem que considerar três fatores: a massa, a gravidade, o valor da força gravitacional que atua sobre esse corpo, né, e também a altura desse corpo em relação ao solo, né. Só vai haver energia potencial gravitacional se a gente tiver esses três fatores. Bora lá para o primeiro exemplo. Deseja-se calcular a intensidade da energia potencial gravitacional sobre um corpo de 1 kg. Então, ó, já encontrei minha primeira grandeza, que é a massa desse corpo, e ele se encontra a uma altura de 10 metros, né, em relação à superfície, em uma região da Terra em que a aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? Então, detalhe: algumas questões elas vão trazer o valor da gravidade como sendo 9,8, né, aproximadamente, ou questões que elas preferem arredondar e dizer para a gente que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Se a questão trouxer 9,8, adotem o 9,8. Se a questão falar em 10 metros por segundo ao quadrado, não é erro da questão. É questão mesmo de preferência, vocês utilizem os dados que a questão ela trouxe. Com esses três fatores, a gente consegue descobrir qual é o valor da energia potencial gravitacional, né, desse corpo. Então, a energia potencial gravitacional ela é o quê? Ela é o produto da massa vezes o valor da força da gravidade vezes a altura. Quem é a massa? 1 kg. Qual é o valor da força da gravidade nesse local? A gente vai adotar o 9,8. E a altura, 10 metros. Então, todas as grandezas elas estão aí de acordo com a SI, né? São as medidas oficiais, são as unidades oficiais, e a gente consegue calcular isso daí agora. Substituindo os valores, a minha energia potencial gravitacional vai ser 1 vezes 9,8 vezes 10. Posso cortar esse 1
Então, o valor da energia potencial gravitacional vai ser 9,8 vezes 10. Como eu estou multiplicando por 10, o que basta eu fazer aqui é um jogo de vírgula. Eu vou pegar essa vírgula e avançar com ela em uma casa. Ou seja, a energia potencial gravitacional nessa situação foi de 98 joules. Lembrando aí que a unidade de medida de todas as formas de energia é joule. Muito simples, né? Uma questão bem fácil, bem prática e bem Próximo direta. Exemplo. Calcule o módulo da energia potencial gravitacional, o módulo é o valor, né? Que um corpo de 5 kg apresenta quando disposto em uma altura de 10 metros em relação ao solo. Considere novamente G igual a 9,8. Então a gente vai lá. Energia potencial gravitacional, mgh, massa vezes gravidade vezes altura. Quem é a massa? 5 kg, né? Vezes. Quem foi o valor da gravidade apresentado pela questão? 9,8. E, por fim, qual é a altura? Novamente, a gente tem uma distância em relação à superfície de 10 metros. Agora, é só mesmo a questão da multiplicação, né? Energia potencial gravitacional. Eu vou pegar logo 5 pelo 10. Então, a energia potencial gravitacional vai ser aí 50 vezes 9,8. Vamos lá fazer aquela decomposição que eu já ensinei para vocês. 9,8 vezes 10, a gente viu que é 98, né? Eu só faço, o que eu faço é avançar essa minha vírgulazinha uma vez. Beleza. Então eu vou pegar o meu 98 e multiplicar ele por 50. Aliás, por 5, né? Vamos lá. Eu já multipliquei por 10. Agora, 98 por 5. O que eu fiz foi só quebrar esse 50. Eu multiplicar esse número por 50 é a mesma coisa de eu multiplicar ele primeiro por 10, que é um valor que eu já encontrei, é um valor mais fácil, mais prático, e depois multiplicar por 5, né, já que é 50. Então 5 vezes 8, a gente vem aqui, 40. 5 vezes 9, 45, mais 4, 40. Opa, peraí. 49. Então, nessa situação, a gente já tem um valor aí de força de gravidade, de energia potencial gravitacional maior, né? Força de gravidade não. Aqui a gente tem que a energia potencial gravitacional desse corpo, ela está aí com 490 joule. Então, é uma fórmula bem fácil, né, da gente trabalhar com ela, porque aqui a gente só vai ter a questão da multiplicação. Né? É só multiplicação. Na fórmula da energia cinética a gente ainda pegava e tinha divisão, né? Agora aqui é direto. Multiplicou aqui rápido, já encontramos as dadas. Eu trouxe uma aqui para vocês. Também não deixar de lado a questão um pouquinho maior, porque a gente precisa primeiro fazer uma contextualização, né, em relação às cenas, mas que a lógica segue a mesma. Só deu uma complicadazinha. Bora lá. Fujitora, que é o personagem lá do One Piece, pode manipular as forças gravitacionais, canalizando a capacidade de sua Akuma no Mi através de sua espada. Ele pode enviar forças gravitacionais balançando ou simplesmente movendo a sua espada. A direção das forças gravitacionais podem ser para cima, para baixo ou para os lados. No filme One Piece Stampede, aos fins de sua luta contra o Zoro, né, a gente tem aí, Fujitora simplesmente atrai com os poderes de sua fruta um meteoro. Simplesmente ele atraiu aí um meteoro. Né? Supondo que o meteoro possuísse massa igual a 1 vezes 10 elevado a 4, tá? Que é um expoente, é só porque não ficou mesmo
direitinho, mas é um expoentezinho, tá elevado a 4. Estando a uma altura de 1,2 vezes 10 elevado a 4 metros, aqui, né, a gente vai retomar e relembrar o que a gente estudou lá no primeiro ano, que é a notação científica, né, para vocês verem que é um conteúdo bem necessário, né, para quando a gente lida com grandezas muito grandes, e que o personagem triplica o peso da gravidade sobre o meteoro. Qual o valor? Então vamos sublinhar logo aqui, né? Ele vai triplicar o valor da gravidade. Então já sei que eu vou ter que pegar o valor de G, que a questão deu, e multiplicar, né, por 3. Qual o valor da energia potencial gravitacional deste corpo celeste, ou atuando sobre este corpo, né? Então a gente vai seguir o mesmo esquema, né? Energia potencial gravitacional é massa vezes a gravidade vezes a altura, né? E aí a questão já vai ser diferente, olha só o que eu falei para vocês. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Antes da gente ir lá para a fórmula, vamos tecer algumas considerações, né, porque algumas observações. A questão ela fala que o personagem ele consegue triplicar o valor da força da gravidade, por isso ele consegue atrair com uma intensidade maior esse objeto. Muito direto, né? 3 vezes. 10 vezes 3, qual é o segredo? Aqui a gente vai trabalhar com 30 metros. Opa, calma aí que eu estou me acostumando ainda com essa mesa digitalizadora. 30 metros por segundo ao quadrado. Agora, esse 30 metros por segundo ao quadrado é o que a gente vai jogar na fórmula, né? E aí, segue o baile. Energia potencial gravitacional é igual a massa. Qual foi a massa do meteoro? 1 vezes 10 elevado a 4. 1 vezes 10 elevado a 4 vezes, qual é o nosso valor de força da gravidade? 30. Mas que coisa chata isso aqui. 30, olha só. 30 vezes altura. Qual foi a altura? 1,2 vezes 10 elevado a 4. 1,2 vezes 10 elevado a 4. Então a gente tem aqui notação científica, né? A gente tem aqui notações científicas, mas que coisa chata é fazer isso aqui. Pronto. É muito fácil, né? A gente fazer aí multiplicação de notação. A gente vai pegar esse primeiro termo da notação, multiplicar pelo primeiro termo da segunda notação e multiplicar também por 30, né? Então já posso cortar aqui, vai dar 30, né? 30 vezes 1,2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 3 é 6, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 3 é 3. Então isso aqui vai dar aí pra gente o valor de um número após a vírgula, 36, certo? E aí eu vou reescrever aqui o que ainda me resta, né? 36 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 4. Tá, como é que a gente vai fazer para se livrar dessa potência de base 10? Multiplicação por potências de base 10, lembrar da regra, né? Se eu tenho 10 elevado a A vezes 10 elevado a B, isso daí é igual a 10, né, que é a mesma base, A mais B. Ou seja, repito a base e somos expoentes. Então, 36 vezes 10, 4, 4, né? 4 mais 4, 8. Ambos são positivos. Então, o valor da energia potencial gravitacional nessa situação é de 36 vezes 10 elevado a 8. Ou, se a gente fosse jogar para a forma de notação científica, 3,6 vezes 10 elevado a 9. Por que essa diferença?
Porque, lembrar, né? Notação científica, o primeiro termo dessa notação, ele tem que estar entre o 1 e o 10, mas diferente de 10. Né? Então, eu teria que pegar essa vírgula que está após o 6 e deslocar mais uma vez, ficando 3,6 e aumentar o expoente para 9. Né? Então, ó, uma questão também bem rápida da gente resolver. E no momento é isso que a gente precisa saber da energia potencial gravitacional. Nas próximas aulas, a gente vai partir para a resolução de mais exemplos de questões e discutir, né, tirar as dúvidas, caso tenha ficado alguma dúvida. Dando continuidade, o que a gente vai ver agora é um pouco aí sobre a energia potencial elástica. E vocês vão ver que também é bastante simples. Antes de eu começar a fórmula da energia potencial elástica ela vai se assemelhar bastante com a energia potencial, aliás, com a energia cinética. Ela vai se assimilar bastante. Então, olha só. Né? E é claro que energia potencial elástica, a gente tinha que trazer aqui o nosso Luffy, né? Vamos voltar aqui, a gente viu, ó, que a deformação ela tem que estar em metros. Né? Como é que eu transformo de centímetro para metro? Olha, a gente está precisando de muitos dos tópicos que a gente viu no último ano, né? No primeiro ano. A gente faz um jogo de vírgula, e como é de centímetro para metro, eu vou ter que voltar com a minha vírgula 2 vezes. Lembrar que todo número inteiro ele possui a sua vírgula, e que essa vírgula ela fica ao fim do número. No caso de centímetro para metro, a gente volta com a vírgula 2 vezes. Então, 30 centímetros equivale a 0,3, né? 0,3 metros. Agora sim, já está tudo dentro aí do SI, do Sistema Internacional, a gente consegue resolver a questão. Energia potencial elástica, ela vai ser igual aí a constante de 20 vezes 0,3 ao quadrado sobre 2. Eu coloco esse parênteses para a gente ver e saber diferenciar que o expoente 2 ele está elevando só aqui, ó, a deformação, né, e não a constante. O que é que eu tenho que resolver primeiro? Sempre começar por eliminar esse expoente. Né? Então, a gente tem que resolver primeiro a potência. Vamos lá. 0,3 ao quadrado, isso aqui é igual a 0,3 vezes 0,3. Né? O expoente, lembrar que ele está me indicando quantas vezes o meu número está sendo multiplicado por ele mesmo. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 0, 0. E aí 0, 0. Né? Vamos lá somar. 9, 0, 0. Tem um número depois da vírgula, 2. 0,09. Então já resolvi aqui essa parte. Eu posso fazer mais direto para a gente já ir simplificando, cortar esse 20 com esse 2. 20 dividido para 2 vai dar 10. Então reescrevendo aí, energia potencial elástica vai ser o quê? 10 vezes 0,09. Sempre que eu vou multiplicar um número por 10, né, lembrar que a gente já fez lá em situações iniciais, é como se eu fizesse apenas um jogo de vírgula. Eu vou pegar essa vírgula desse número e avançar uma vez. Então, o valor da energia potencial elástica, nesse caso, é de 0,9. 0,9 o quê? Joule. E aí, resolvemos a questão. Também, né, uma resolução simples. O que é que a gente teve que fazer de início, antes de eu conseguir aplicar os valores na fórmula, foi apenas essa conversão, né, no valor de deformação da mola. E aí, como último exemplo, a gente vai resolver aí uma questão bem contextualizada aí com os animes. Né? Então, olha só. Após ter sido humilhado por Bellamy ao chegar à ilha de Jaya em busca de informações sobre Skypiea, Luffy, que até então vinha evitando o conflito, ele decide enfrentá-lo. Né? Na primeira vez em que eles se encontraram, o Bellamy ele debochou muito do Luffy, ele apanhou, inclusive, com o Zoro, mas até então ele tinha evitado, né, o conflito. No clímax da luta, Luffy derrota Bellamy com um poderoso soco. Destaque, um único soco. Né?
mostrando ao pirata arrogante a verdadeira força de seus sonhos e convicções. Considerando a constante elástica de Luffy, faltou o Y aqui, né? De Luffy. Vixe, Maria. Enfim, igual a 12 newtons por metro, tá aqui a constante, né? Constante elástica. E que durante o golpe, o comprimento de seu braço passa de 1 metro para 1,5 metro, já tá na unidadezinha. Qual foi o módulo de energia potencial elástica armazenada pelo personagem? Vamos lá resolver aqui. Energia potencial elástica, ela depende de quem? Constante, deformação ao quadrado sobre 2. Qual foi o valor da constante elástica apresentado pela questão? 12 newtons por metro. Vezes, qual foi a deformação? Tem um valor inicial, um comprimento inicial que era de 1 metro e que passou a ser 1,5 metro. Então, x, né, a variação aí dessa deformação foi o quê? Comprimento final menos o comprimento inicial. A minha deformação, no caso, foi de... vou fazer aqui o passo a passo só, mesmo para ficar bem claro, de 0,5. Né? Isso daí foi o que aumentou do comprimento do braço do Luffy. 0,5 metros, meio metro. Então, vezes 0,5 ao quadrado sobre 2. Vou resolver aqui em primeira, a potência. Vamos lá. 0,5 ao quadrado é igual a 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 0 é 0, desce 2. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 0 é 0. Isso aqui vai dar para a gente o valor de 0,25. Novamente eu posso simplificar esse com esse. Então a energia potencial elástica vai ser 6 vezes 0,25. Né? Bora lá. Eu vou tirar esse 6 daqui, eu vou jogar ele logo para baixo para a gente poder fazer a multiplicação. 6 vezes 5 vai dar 30. Opa. 6 vezes 2, 12, 13, 14, 15. Sobe 1. 6 vezes 0 é 0, mais 1. A gente desce 1. 2 números após a vírgula, 2 números após a vírgula. Então, o valor da energia potencial elástica do personagem nessa situação foi de 1,5 Joule. E assim a gente acabou com mais uma questão. Percebam que essas duas situações, essas duas energias potenciais, elas são bem fáceis da gente compreender e também da gente resolver as questões. Né? Então, se ficar alguma dúvida, se houve alguma dúvida, volte lá no vídeo, tente fazer as questões, busque mais questões, e aí na aula de amanhã a gente vai, a partir do último tópico, da última questão que a gente parou, que a gente ia começar a discutir o teorema de trabalho e energia cinética, a gente volta aqui e discute. Né? Na verdade, a gente avança para as energias potenciais. Qualquer dúvida vocês também podem deixar aqui no comentário, beleza? Então, por hoje é só isso aí, pessoal. Até uma próxima.